Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor André Luiz Historiando. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre grupos humanos da pré-história, ou seja, o período pré-histórico. Pois bem, o período pré-histórico, ele é um período marcado entre 2,7 milhões de anos antes de Cristo até o surgimento das primeiras civilizações, isso por volta do ano 3000 antes de Cristo, na Mesopotâmia. Inclusive, logo nós teremos um vídeo no canal falando sobre a Mesopotâmia. Mas na aula de hoje eu quero falar basicamente sobre esse período e como o ser humano ele foi se adaptando às mudanças climáticas e as próprias condições que a natureza e a própria vida desse indivíduo, ou desses agrupamentos, foi se desenvolvendo a partir dessas vivências, dessas relações com a própria natureza e com sua própria vida. Ou seja, a busca pela sobrevivência fez o ser humano se adaptar, fez o ser humano mudar para poder sobreviver. Vamos lá. Do nomadismo ao sedentarismo. Ou seja, no período pré-histórico, que é subdividido em duas fases, a primeira delas, o período paleolítico, conhecido também como Idade da Pedra Lascada, e apesar dessa nomenclatura não ser mais tanto utilizada nos livros didáticos de história, já foi durante muito tempo, ela é compreensível porque a matéria-prima utilizada para a fabricação de armas, de utensílios, de objetos utilizados nesse período era a pedra. E também ossos de animais ou alguns objetos feitos de madeira. Mas a maioria dos instrumentos encontrados em pesquisas arqueológicas que datam desta época, desse período, eram de pedra. E essa pedra ela era lascada, né? Uma era batida contra a outra com o objetivo de você retirar lascas e dar um formato mais pontiagudo a essa pedra, que poderia se tornar um machado, uma faca, uma ponta de lança. Então, esse período paleolítico, como eu disse há pouco no início do vídeo, ele é datado de 2,7 milhões antes de Cristo a 10.000 antes de Cristo. Inclusive, para quem está assistindo, eu recomendo o filme 10.000 antes de Cristo, né, que fala um pouquinho sobre esse período, essa transição do Paleolítico para o Neolítico. Tem esse filme na Netflix, é só pesquisar, ok? Ele é muito bom, certo? Vamos lá. Basicamente, os grupos humanos que viviam nesse período, e quando eu digo grupos humanos, porque de 2,7 milhões até 10.000 a.C., que é muito tempo, o ser humano ele foi passando por mudanças físicas, né? Você tem desde o Australopithecus, que é o nosso ancestral mais antigo, passando pelo Homo, né, o gênero Homo, Neandertal, Erectus, Habilis, Sapiens e os Sapiens Sapiens, né, que somos nós. Então, durante todo esse período histórico, o ser humano ele foi mudando suas características físicas e se adaptando também às mudanças pelas quais a natureza, né, à sua volta ia também se transformando. Então, basicamente, a caça, a pesca e a coleta de frutos, raízes e folhas eram os meios sustentáveis para que esse indivíduo, para que esse ser humano pudesse sobreviver. Ou seja, os grupos humanos pertencentes a esse período histórico eram conhecidos como caçadores e coletores. Ou seja, a sua sobrevivência alimentar, né, era conquistada basicamente através da caça e da coleta. Ou seja, não se plantava, não se produzia, não se criava nada. Somente aquilo que a natureza lhes oferecia. E quando isso estava escasso ou acabando, eles migravam para outro local que pudesse garantir esse sustento, né?
Daí o fato dos grupos humanos que viveram no período paleolítico serem considerados também grupos nômades. O que é nômade? É aquele que se desloca de um local para outro, que não tem paradeiro, que não tem parada fixa, né? Então, esses grupos humanos do período paleolítico, eles tinham como principal característica o nomadismo, ou seja, eles eram nômades. A gente pode comparar um pouco, né, com os ciganos, que têm esse estilo de vida nômade, né? Se bem que atualmente, acredito eu, que muitos já estabeleceram residências fixas, né? Já são sedentários. Mas, historicamente, os grupamentos, né, de ciganos, eles tinham esse estilo de vida nômade. Pois bem, por serem nômades, eles estavam em constante deslocamento. E isso é um dos fatores que explica o fato de, arqueologicamente falando, os primeiros restos fósseis humanos encontrados na história foram achados no continente africano. E, posteriormente, esses indivíduos eles migraram para outras regiões do globo. Ásia, Europa, até as Américas e também a Oceania. Como isso aconteceu? Muito por conta dessa vida nômade, de você estar saindo de uma região para outra em busca de uma melhor qualidade, de um melhor sustento, de uma melhor caça, de uma melhor pesca, de frutas, raízes e folhas que pudesse garantir a sua alimentação. E também fugindo de períodos mais secos ou períodos mais frios. Aí nós temos a Era do Gelo, né? São situações que podem nos ajudar a explicar essa mudança, né? Esse fato dos seres humanos daquele período estarem se locomovendo de um lugar para outro. Pois bem, posteriormente ao período paleolítico, nós temos o período neolítico, que foi conhecido durante muito tempo como Idade da Pedra Polida. E daí a mesma coisa que eu falei lá no início do paleolítico. Os instrumentos encontrados desse período eram feitos de pedra, que continuava sendo lascada, mas com um acabamento bem melhor. Então ela era polida, ela tinha, né, uma perfeição maior, uma qualidade melhor. Então daí esse nome, né, Idade da Pedra Polida. Mas não é só por essa característica que esse período histórico nos chama a atenção. É principalmente por duas atividades muito importantes que foram desenvolvidas pelos grupos humanos da época, que é a agricultura, né, o plantio, o cultivo, a colheita de grãos, né, de alimentos, e a pecuária, a criação, a domesticação de animais, seja para o trabalho, seja para o consumo alimentar, ou até como estimação, como acredito você que está me assistindo, tenha na sua casa algum bichinho de estimação. Um cachorro, um gato, uma tartaruga. Tem gente que tem até cobra de estimação, não é verdade? Pois bem, a agricultura e a pecuária foram determinantes para essa mudança da qualidade de vida do indivíduo, do ser humano pré-histórico. Por quê, professor? Porque esse ser humano, que lá no período paleolítico, ele tinha um estilo de vida nômade, ele não tinha uma residência fixa, ele vivia de um lugar para outro em busca de sobrevivência. Ele se estabelece em um lugar porque agora ele planta o que ele precisa para comer e ele cria também, né, os animais para comer, para o trabalho e assim por diante. Então, esse estilo de vida mais centralizado em um local, em uma região, é um estilo de vida sedentário, ou seja, é o sedentarismo. Só que quando eu uso a palavra sedentarismo atualmente, eu posso empregar ela no sentido da pessoa que não faz nenhuma atividade física, né? Por exemplo, o médico fala, pratique atividades físicas para não terem um estilo de vida sedentário, parado, inerte. Só que nessa ótica histórica, o ser sedentário é o indivíduo que tem uma moradia, ele tem um estabelecimento, ele tem ali um local, uma casa, um
local no qual ele pertence agora. Né? Ok. Esse sedentarismo foi determinante para estabelecer uma organização social. Né? Um outro ponto interessante, além da agricultura e da pecuária, é que muitos instrumentos que foram encontrados nesse período, muitos vestígios arqueológicos, além dos instrumentos feitos de pedra, nós tínhamos também instrumentos feitos de cerâmica. Potes, panelas e outros utensílios que faziam parte do dia a dia dessas pessoas, que eram feitos de cerâmica, né, de barro. Então, com certeza, na sua casa já deve ter tido, ou tem na casa da sua avó, um pote, ou a famosa moringa, né, ou um filtro de barro, né, ou até a panela de barro para cozinhar a carne, o feijão. Eu estou citando exemplos do nosso dia a dia, mas que nesse período eram muito mais comuns na vida do homem pré-histórico. Voltando para a organização social, o fato do indivíduo se estabelecer em um local, isso foi criando agrupamentos humanos e, consequentemente, esses agrupamentos humanos foram dando origem às primeiras aldeias. Né? Então, vinha uma família, construía ali sua casinha, aí vinha outra família, também construía a sua, e outras famílias iam chegando, e outras casas iam sendo construídas, até você ter uma aldeia, e posteriormente essa aldeia crescia e se tornava uma vila, e essa vila chegava a ponto de ser uma cidade. E daí o fato de muitas das cidades, né, que existem terem surgido desta forma, através desses agrupamentos de pessoas e famílias que foram se estabelecendo em uma região e foram, né, ali ficando e dando origem a essas cidades, ok? Muitas dessas aldeias, elas começaram a surgir tanto no continente africano, quanto na Ásia e no continente europeu também, certo? Só que isso, pessoal, não aconteceu da noite para o dia. Isso foi acontecendo com o decorrer dos anos, das décadas, certo? Ou até de séculos, certo? Mas foi determinante para você criar as sociedades que viriam a seguir. E que a gente vai ter muitos vídeos no canal falando sobre essas sociedades mesopotâmica, egípcia, hebraica, persa, fenícia, gregos, romanos, como essas sociedades foram surgindo, se organizando, criando suas estruturas sociais e hierárquicas, tanto de quem mandava como de quem obedecia, tanto de quem exercia o papel de liderança, né, no caso do imperador, do faraó, do rei, como o sacerdote, ou então o escravo. Toda essa, né, essa relação, essa pirâmide social, que eu vou explicar muito mais em outros assuntos, em outros vídeos, começaram a ser construídas aqui no surgimento das cidades. Ok? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!